E aí, me diz uma coisa, meditando ou não, tendo uma busca espiritual ou não, tá cansado? Sabe, eu também. Não é exatamente cansaço físico, graças a Deus eu tenho minhas práticas e elas dão conta de me deixar num estado interno de contentamento, mas eu, enquanto professor, me preocupo muito com o rumo das coisas quando a nossa capacidade de escuta e de silêncio estão tão drasticamente afetadas, diminuídas. Eu tenho visto como a gente se comporta, e um lado meu, o lado Guilherme com preguiça querendo ir pra montanha meditar, tem um certo nojo de ver como a gente discute mal as nossas questões, como a gente lê mal a nossa realidade. Eu incluso, tá? Mas o Guilherme professor fica se perguntando dilematicamente como a gente pode se ajudar a sermos mais lúcidos. Eu tô falando isso porque eu tava ouvindo uma entrevista de um teórico judeu chamado Michel German, que eu gosto muito, e ele falou uma coisa que me preocupou, sobre a qual eu quero falar com você depois da vinheta. Ele falou que a linguagem, graças à internet e graças aos radicalismos, ela tá mudando. Isso é um fenômeno que o próprio George Orwell anunciou tragicamente lá no 1984, quando ele falava da nova língua, que quando a gente empobrece a nossa linguagem, a nossa capacidade de pensar, de abstrair, e, portanto, de sermos verdadeiramente livres, vai por beleléu. E ele estava falando, como judeu, falante de hebraico, como que as pessoas estão mudando, ressignificando o sentido de certas palavras e distorcendo esse sentido. E por causa dessa entrevista do Michel German, eu comecei a lembrar sobre duas coisas do aspecto iógico. A primeira delas é, por que os mestres fazem tanto silêncio? E por quê, Gui? Porque se você pensar, o jeito da gente se comunicar é tão precário. A gente fala por palavras, as palavras descrevem coisas, mas o jeito que eu digo essas palavras, o tom e a maneira com que elas são recebidas, pode mudar completamente o sentido de tudo que eu quis dizer. E a outra coisa iógica que eu lembrei foi que todo conhecimento, ou seja, toda restrição conceitual de alguma coisa, é uma limitação, é uma prisão. Então, se a gente quiser sair das prisões e discutir mesmo liberdade, para além dos vieses políticos, para além dos vieses ideológicos, a gente vai ter que resgatar essa ideia de pensar filosoficamente sobre linguagem, pensar filosoficamente sobre o pensamento, o que é fazer filosofia por excelência, pensar filosoficamente sobre ter vontade, disponibilidade e disposição de ouvir o outro, de dar legitimidade e pertencimento ao outro, ainda que tudo que o outro diga seja o contrário de tudo que você acredita e pensa. Vamos falar um pouco sobre isso e, por favor, acredite, a gente precisa refletir com calma sobre isso. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa casa não é lugar de desespero, então vem, seja você quem for. Deixa seu like, seu comentário, porque isso fortalece a nossa sangue online e esmiuça, aguça, atiça o nosso intelecto, o que é importante. E hoje a gente vai falar de linguagem e a comunicação não verbal, porque toda comunicação é linguagem. Ah, e eu falei no outro vídeo, falo de novo, isso aqui que eu tô usando é o olho espiritual que o Domingos, o pai do Matheus, fez pra nós, pro pessoal da Sangha, que é iniciado em Kriya Yoga. Esse é o signo da Kriya Yoga. Não tem nenhum significado esotérico de proteção e tal. Claro, pra nós tem um significado sagrado. Mas algumas pessoas me perguntaram como adquirir um. Então, se vocês quiserem, pergunta aqui depois, aí o Matheus responde pra vocês, ou a gente responde pra vocês, tá bom? Você já parou pra pensar como é precário o jeito da gente se comunicar? A gente se comunica por sons intervalados que descrevem coisas e que precisam ser transmitidas com precisão, apreciadas, ouvidas e entendidas com precisão para que haja comunicação. Em um mundo em que a gente não sabe mais pensar, isto é, eu não sei dar forma às minhas ideias. Presta atenção como os políticos falam. Presta atenção como os seus ídolos da música, os seus jogadores de futebol favoritos falam. As pessoas estão com dificuldade de demonstrar ideias, de construir pensamentos. Então, em um mundo em que as pessoas estão com dificuldade de desenvolver ideias, as pessoas estão com dificuldade de demonstrar o que sentem, o que pensam, o que querem. E mais, a gente está sendo conduzido, não, a gente está sendo coadunado, coagido a sermos consumidores acelerados, desesperados e ansiosos. Nesse tipo de lugar em que eu quero ter voz, mas não quero ouvir a voz de ninguém, porque a voz do outro eventualmente atrapalha a minha cosmovisão, e eu quero que meu mundinho, o menor que ele possa ser, seja o mais seguro possível, e para que o meu mundo, minha visão de mundo seja segura, ela tem que ser realmente muito restrita, muito limitada, muito condicionada, muito distorcida, porque não há segurança real. Para que isso aconteça, eu não quero ouvir a opinião do outro, porque a opinião do outro fatalmente vai ameaçar a hegemonia e a supremacia da minha opinião. É muito precário que a gente só se comunique por palavras e por conceitos.
Isso é uma ideia trabalhada, inclusive, muito lindamente lá no Problema dos Três Corpos. Eu gosto muito de fantasia e ficção, porque ela ajuda a gente a exercitar esse lugar do mundos imaginários para pensar a realidade. E uma das coisas que os ETs lá falam, né? Pô, vocês ainda só se comunicam por linguagem falada? Só por comunicação verbal? Aí eu pensei, nossa, mas que ET burro, vocês estão se conversando. Spoiler! Mas ele tava lá conversando com o cara o tempo todo! Mas vocês só se comunicam assim? Nossa, então vocês não são confiáveis. Essa é uma conclusão que o autor desse livro chegou, que é muito bela. A partir do momento em que eu posso falar e essa fala pode ou não descrever a realidade, por exemplo, eu posso dizer, eu sou um hipopótamo cor-de-rosa de cartola voando num céu de anil. Você que tá me vendo sabe que isso não é verdade. Mas e se eu dissesse isso numa carta para a pessoa crédula certa, que poderia acreditar em tudo que eu tô dizendo? E aí você acabou de descobrir a razão pela qual um ateu não acredita em religião. Ai, Guilherme, mas que horror! Mas a revelação na Bíblia é a palavra de Deus. Sim, mas como é que você sabe? Você estava lá? Ah, mas os milagres de Jesus, você estava lá? O que se acredita no que a gente chama, dentro do Sanatana Dharma, dentro do hinduísmo, de Agama. Agama é transmissão fidedigna. Você confia que a pessoa que te contou uma história ou que te transmitiu um conhecimento está falando a verdade, você acredita nisso. E é claro, essa base de confiança é tudo o que dá o tecido social, o que aglutina uma sociedade, o que faz de nós uma sociedade. Esse é o problema desse rolê todo. Aliás, a minha amiga Ana Cortá, ela fala direto disso. O que a gente vive é uma grande crise de confiança. Nós não confiamos nas instituições, nós não confiamos na política, nós não confiamos uns nos outros, nós não confiamos nem em nós. Essa crise de confiança, como é que a gente contorna isso? Quando o outro é visto como necessariamente um antagonista, um inimigo a ser combatido. E quando não há disposição à comunicação, a linguagem se perdeu. Porque a linguagem não é só verbal. Eu posso dizer para você, eu te amo. Do fundo do meu coração, você pode ter o pensamento político que for. Eu reconheço que apesar das nossas diferenças e apesar de eventualmente odiar a sua visão de mundo, eu posso amar você. Eu posso te dizer isso. E eu digo isso do coração. Mas você não vai acreditar. Inclusive, você vai achar que é hipócrita eu dizer eu odeio a sua visão de mundo, mas eu amo você. Como assim? Se você não acredita nas mesmas coisas que eu, como que você pode me amar? Porque você é uma pessoa que está para além das cascas que você veste, dos rótulos que você propagandeia, das roupas que você usa. Há aí algo que nos torna semelhantes. Uma igualdade em humanidade, né? Mas não adianta dizer. Da mesma forma que, você vê, nos debates políticos, foi uma coisa que alguns jornalistas mais sérios, de direita e de esquerda, disseram uma coisa que eu concordo. O debate tá chatíssimo. Não que para alguém como o Matheus não tivesse sido sempre, mas é que tá chatíssimo porque simplesmente virou briga de besta, sabe? Virou briga de bar, virou acusação de briga de escola, virou casos de família, sabe? Eu te acuso, você me acusa, eu te acuso, você me acusa. Tá bem, cadê as propostas, cadê os projetos, cadê a vontade de fazer a vida das pessoas diferentes? Não tem. E a culpa disso é nossa, porque a gente criou uma indústria, ou a gente se alimentou de uma indústria de entretenimento que gosta e faz da treta, faz do conflito, o grande palco, o grande espetáculo. Então tá chato viver isso. Aqui entre nós, como professor, eu vejo alguns comentários aqui embaixo e eu fico um pouco espantado. Eu peço que vocês comentem sim, não se inibam não, mas eu fico espantado. E fico pensando se vocês vivem dizendo que eu falo muito rápido, viu que tem um botão, né, pra você diminuir a velocidade da minha fala, se você quiser. Dá pra você confortavelmente colocar minha fala assim. Mas eu fico pensando se o fato de eu falar rápido faz com que o que eu diga não seja entendido. Porque às vezes eu tomo xingo aqui no canal sobre coisas que eu jamais falei. Eu olho, eu reassisto o vídeo e falo assim, nossa, mas credo, onde é que tá dito isso? E isso tudo por conta dessa precariedade da capacidade de escuta e essa precariedade da capacidade de fazer silêncio. São duas coisas que a meditação nos ensina. Escuta não é só ficar parado olhando para a pessoa, dá para eu te olhar durante todo o seu discurso, nos olhos, e manter minha mente fora, longe, e não saber nada do que você falou. Por outro lado, eu posso aparentemente estar distraído, mas eu estar inteiro ali com você. Um mestre, por exemplo, de olhos fechados em meditação, parece estar alheio ao mundo, mas ele está prestando mais atenção a todos os detalhes da imanência do aqui e agora do que você. Ele sabe como é que o som dos pássaros e dos ventos comunica-se com o toque na sua pele. Ele sabe como a temperatura do ar, como a umidade desse ar refletem na sua respiração. Ele sabe como a sua respiração, quando você está tentando comunicar alguma coisa para ele, interfere na
qualidade dessa mensagem interfere na clareza ou no equilíbrio com o qual você está vivendo essa mensagem. Ele sabe com que sentimento você está transmitindo aquilo, com que verdade ou que mentira. Mas a gente não faz isso porque a gente já parte da premissa que o outro é aquele que não tem jeito. Ah, não tem jeito, ele não me entende. Ninguém me entende, esse vitimismo isolacionista ou essa precária ideia de que nosso ponto de vista é o certo e o do outro está completamente errado. Tudo vem dessa nossa baixíssima capacidade de ouvir, de fazer escuta compassiva. Como eu gostaria de ser ouvido, como eu gostaria de ser acessado, como que eu gostaria de ser visto. Essa é uma característica que a gente ouve falar muito, que era a característica marcante em Jesus de Nazaré e em vários mestres. Ele via as pessoas, ele considerava as pessoas, ele andava junto com elas. E esses mestres faziam silêncio, desconcertante às vezes para as pessoas. Todo mestre que faz esse silêncio profundo para deixar que o tumulto interno e externo cesse, deixa as pessoas abiloladas, porque a gente acha que nosso pensamento e, portanto, o filhote dele, a nossa fala, são grandes coisas. De fato, né, pensamento e palavra trouxeram a humanidade muito longe em termos de progresso tecnológico, civilizacional, mas nos deu muitíssimo pouco em termos de grandeza ética, de grandeza moral. Ah, Guilherme, mas toda a ética não foi explicada nos livros do Aristóteles, do Platão. Mas se você olhar bem, o Sócrates, por exemplo, o mestre do Platão, não escreveu palavra nenhuma, ele falava. E ainda assim, há outras formas de ensinar para além da palavra. A ética verdadeira, se você olhar bem, é o bom senso além do bom senso. É a arte da boa convivência. Se você prestar realmente atenção nesse co-surgir interdependente simultâneo, todos nós dependemos uns dos outros, nós vivemos em comutabilidade. Mutuamente, nós nos ajudamos e nos nutrimos e nos sustentamos uns dos outros. Se você prestasse atenção nisso, fazer o bem para o outro e não desejar o mal para o outro seria o básico. É o que o Idris Shah fala numa das lições, né? Que ele fala assim, olha, vocês acham que caridade, que generosidade é importante? Um sufi não acha isso nem um pouco importante. E não é que a gente não faça. É que assim, isso que vocês acham que é uma grande atitude de uma pessoa profundamente desenvolvida, para nós é o básico. Se você não sabe esse básico, não dá nem para falar de outras coisas espirituais. Esse é um ponto que eu tento bater com vocês toda hora. Vocês querem me perguntar sobre pós-morte, sobre transcendência, sobre outros mestres, sobre hierarquia espiritual, sobre seres de outros planetas, e você não dá conta de respeitar o seu vizinho quando ele pensa diferente, você não dá conta de ouvir. Não é nem seu vizinho, não é sem você o estranho. Você não dá conta de ouvir tua esposa e acha estranho que seu casamento esteja uma merda. Você não dá conta de ouvir seu irmão, sua mãe, seu pai, seu marido, seu namorado. Você não para olhar nos olhos e ver a pessoa que está diante de você. Seu interlocutor é você. Silenciar-se e não fazer esse cross-talking, sabe? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, eu tô com enxaqueca. Ah, eu tô com dor na perna. Eu quebrei a minha semana passada, sabe? Uma competição mórbida e doentia para ver quem tá pior, para ver quem tá mais cansado. Ouça o outro com ouvido e coração generoso. E isso muda o mundo. Porque enquanto a nossa comunicação for só a linguagem, a gente não conseguir falar por telepatia, transmitir a inteireza do que a gente está sentindo, como acontece com alguns mestres, essa comunicação precária que restringe os conceitos a meras palavras precisa ser feita com muito cuidado. O Spinoza, vendo isso, 500 anos atrás, 500, foi estudar gramática hebraica porque ele entendia que as pessoas entravam em conflito porque elas não sabiam se comunicar. Que elas não sabiam falar, pensar e ouvir. A gente só solta som, igual macaco. Somos todos um bando de babuínos raivosos, sabe? No galho ali, a gente tá preocupado em gritar e não em transmitir algo com o grito. Aí a galera fica assim, você é um histérico, você fica gritando nos vídeos. Sim, isso é uma teatralidade, é um recurso pedagógico. Se você não gosta, talvez o meu conteúdo não seja pra você. Eu gosto de dar aula assim, acho legal. Mas o meu ataque histérico é só um teatro, mesmo. Quando eu tô bravo de verdade, pode perguntar pro Matheus, pras pessoas que estão aqui. É outro rolê, viu? Nunca fiquei bravo de verdade no canal, não, né? Nem de longe. Não é aquilo é teatro. Puro ataque do meu modo bicha histérica, fazendo vocês prestarem atenção. Não fiquei bravo aqui no canal, não. É outra coisa. Mas eu gosto da teatralidade. Eu fiz teatro. Acho que é um bom recurso pedagógico. Mas o que a gente faz é outro rolê. A gente só quer gritar, a gente só quer se provar certo. E, de novo, o Spinoza estava falando desse problema faz 500 anos. E a gente não conseguiu resolver, ao contrário. Nosso vocabulário diminuiu, nossa capacidade de síntese diminuiu, nossa capacidade de interpretação diminuiu, de leitura de mundo diminuiu. Aprenda a ouvir
aprenda a silenciar, se você quiser sair desse conflito louco que a gente está vivendo. Se você quiser aprender como fazer isso, bem, os mestres da Índia ensinaram por diversos métodos, e eu vou mostrar vários desses métodos na prática no curso do Atmasadana agora em janeiro, lá na Índia, mostrando todas as escolas de sabedoria, do budismo ao tantra, do hinduísmo vedântico ao hinduísmo dual, do Yoga Sutra e do Sankhya, do tantra não dual ao budismo, ao Sikhs, tudo isso nessa jornada que tem várias formas de você fazer. Então pergunta aqui pra gente, ou dá uma olhada nos nossos cursos, ou vem meditar com a gente. Ah, Guilherme, querendo vender curso. Tem curso de graça de meditação aqui no Instituto, então não enche meu saco. Tô toda hora falando, mano. Tem aula de meditação de graça de quarta-feira aqui. Mas dá tempo pra você aprender a ouvir e silenciar. E agora, por exemplo, não foi uma hora que eu fiquei bravo. É um teatro pra você prestar atenção e acordar. Até mais.